Oi, gente! Como é que vocês estão? Estão gostando das aulas? Tem dúvidas? A gente vai ter algum momento que eu vou chamar todas as pessoas que adquiriram esse curso do livro, né? Desse estudo do livro A Simetria Oculta do Amor. Então vai ter algum momento que eu chamo todo mundo para a gente fazer uma live fechada, a gente conversar ainda mais, né? Tirar dúvidas de vocês, para que esse conteúdo desse livro possa estar bem fixado em vocês como teoria e como todo o legado da constelação, para que a prática, aí onde quer que vocês estejam me escutando, ela seja muito mais eficaz, com muito mais excelência, né? Então a gente já falou aqui de muitas coisas, já falamos das 3 leis do amor, das 3 consciências, já mesclamos tudo isso, a gente já trouxe que sentimento aflora quando as leis do amor e as consciências, as 3 consciências, né? A consciência pessoal, a consciência sistêmica familiar e a consciência da totalidade suprema, quando tudo isso se junta, vai entrelaçando nos relacionamentos humanos, a gente viu que também é adquirido e perpassado por isso tudo o sentimento de culpa e o sentimento de inocência. Então, o sentimento de inocência é aquele sentimento onde a pessoa se sente confortável emocionalmente dentro do sistema, ela se sente pertencente ao sistema, né? Então, se o sistema diz determinadas coisas ou tem determinados ditames que é para todo mundo seguir aquele padrão de comportamento, no sentimento de inocência, a gente fica inocente seguindo aquilo e a gente fica sem forças para ir para aquilo que a gente acha que seria o melhor para a gente, né? No sentimento de culpa, a gente diz assim, olha, eu vou mesmo sem vocês, né? O que vai diferenciar de um sentimento de culpa para o outro é quando eu digo, né, olha, eu fico aqui sem essas regras, sem esse movimento que eu não concordo e eu fico aqui sem culpa. Mesmo que aí tenha um sentimento de culpa, né? Você diz, eu fico aqui sem culpa e ainda assim me sinto pertencente. Porque a nossa questão é de a gente ir contra ou de encontro, né, aos ditames do nosso sistema. A nossa questão é porque aqui a gente vai sentir culpa de não estar pertencendo a esse grupo da forma que o grupo acha que tem que pertencer. Então, estar lá onde quer que a gente queira estar, sem culpa, é a gente mesmo se liberar disso tudo, né? Mas só que tem que ter um detalhe, né, gente? Se liberar com amor, se liberar sem julgamentos e sem condenações. Dizer, né? Vocês conseguem ficar assim, mas eu não consigo. Para mim, eu preciso de mais, eu preciso alçar voos maiores. Então eu sinto muito por vocês, mas em nome também dessa família, e eu vou agora do meu jeito, né? Então é esse movimento que a constelação nos chama para que a gente possa se abrir, para que a gente possa ir mais na nossa vida e a gente ir em busca da felicidade sem medo, para que a felicidade não assuste a gente, né? Não é isso, gente? Então, ó, essa aula aqui que nós vamos conversar hoje é dessa página aqui na minha edição, é a página 47. Ela trata desse assunto aqui, ó. Homem e mulher, a base da família. Então vamos estudar um pouquinho sobre o que Bert Helly vê sobre tudo isso, né? Então vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui o óculos porque tem algumas coisinhas que eu não consigo ler sem óculos mais. Então, ó, a base da família é a atração sexual entre um homem e uma mulher. Quando o homem deseja uma mulher, deseja aquilo que, como homem, lhe é necessário e não possui.
Quando uma mulher deseja um homem, também deseja aquilo como mulher que lhe falta. Macho e fêmea formam a união de parceiros que se definem completa e mutuamente. Um é aquilo de que o outro necessita e cada qual necessita daquilo do que o outro é. Então, Bert traz esse movimento do homem e a mulher. Mais para frente, nós vamos falar das relações homossexuais, que muita gente por aí fica dizendo que Bert foi contra as relações sexuais. Neste capítulo ele fala e eu vou ler isso para vocês, mas por enquanto a gente vai seguindo aqui o roteiro do livro, né? Então Bert fala que essa relação, gente, homem e mulher, é uma relação de complemento, né? É uma relação que vai complementar aquilo que em mim como mulher não tem, que tem nele como homem. E nele que não tem como mulher e tem em mim como mulher. Então essa relação de um homem como uma mulher, né? Ela vai entrar no processo de equilíbrio pela completude que o outro pode me fazer. Então, por exemplo, né? Eu como mulher, eu só consigo gerar um filho se eu tiver a parceria de um homem, né? Não há outra possibilidade geneticamente, biologicamente, de uma mulher engravidar por outros meios que não seja um complemento do masculino. E nós estamos falando aqui, mesmo que isso a pessoa vá lá e compre o esperma de determinada pessoa, mas esse esperma é de um homem. Então essa base familiar que Bert Helling nos fala aqui, é essa completude. E isso também é para as relações do dia a dia. Então, homem e mulher, eles vão estar dentro de uma hierarquia, gente, aqui, ó, de igualdade. Completa igualdade. Não tem como uma relação ser assim, homem ser mais do que mulher ou mulher ser mais do que um homem. E a gente está cansado de ver aí na sociedade muitas relações assim, né? Homens machistas ou então mulheres que mandam demais nos homens. E a gente vê isso também em consultório. Eu vejo muito isso no meu consultório, quando os filhos chegam. Ah, você não conhece, a minha mãe pega o dinheiro todo do meu pai e faz o que ela quer, e o meu pai não reage a isso tudo, né? Então, tem determinadas relações que elas vão conseguir se sustentar, mesmo nesse desequilíbrio de ser um maior e um mais poderoso do que o outro, né? Elas conseguem se sustentar, porque a gente também tem uma outra parte nossa, que é a parte do nosso ego. E o nosso ego, ele sustenta muita coisa na nossa vida, né? Então, mas nós estamos falando aqui do movimento maior, de completude, do movimento de igualdade, de um movimento de felicidade. Então, muitas vezes, a pessoa está numa relação que tem um movimento extremamente desigual entre um homem e uma mulher, mas é uma relação completamente infeliz. E é por isso, e é dentro desse modelo, né, desse padrão de comportamento, desse tipo de relacionamento, que desencadeia, gente, desencadeia um monte de emaranhamentos, principalmente para os filhos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela veio constelar uma raiva que ela tinha. Então ela disse: Elisângela, eu sou muito irritada, eu tenho uma irritação com todo mundo. Qualquer pessoa que me pergunta alguma coisa no WhatsApp, eu já respondo com uma irritação. E daí a gente veio constelar, né? Com bonecos. Ela veio para uma constelação individual. Eu nem ainda tinha mostrado para quem está chegando e me conhecendo agora, o kitzinho que eu trabalho, né? Então eu trabalho com esse kit aqui, gente, ó. São bonequinhos, né? Eu não sou cartomante, não adivinho o futuro de ninguém, graças a Deus, trabalho do presente para o passado. Então esses são os meus kits, ó, são pessoas, imagem de pessoas, ó, vocês estão vendo?
Tem imagens também abstrata. Deixa eu ver se eu acho uma aqui para vocês. Essa daqui, ó, tá vendo? Então, ela trouxe uma cartinha que representa ela e uma carta que representava a irritação. E a irritação, quando começou a constelar, foi se abrindo lá as cenas, e a irritação era porque o pai dela era um homem muito passivo, um homem muito manso, calmo, um homem que sustentou a família a vida inteira. Só que a mãe pegava o dinheiro desse homem e quem coordenava todo o dinheiro era ela. Então a filha entrou para o movimento de querer mostrar que o pai teria que reagir à mãe, de não deixar a mãe fazer tudo aquilo que supostamente ela achava que era injusto, né? Então a mãe gritava com o marido, a mãe mandava, a mãe dizia como tinha que ser, se ele queria fazer uma viagem, ela dizia que não, tinha que ser a dela. E aí esse padrão ela observou, puxa vida, né, de forma inconsciente. O meu pai é o cara que ganha muito dinheiro, um grande empresário lá, e em casa é completamente submisso a essa mulher. Então, quando a filha foi crescendo e vendo esse tipo de padrão de relacionamento, esse desequilíbrio dessa base familiar entre homem e mulher, que é o tema dessa aula, o que foi que aconteceu? A filha, ó, lembra das aulas passadas? Aqui é o pai e a mãe e aqui é a filha. Se tudo aqui está tranquilo, se a base aqui está como igualdade, a filha chega aqui, né? Só até aqui, diz mamãe e papai, obrigado pela vida e por tudo. E vai para a vida aqui, nesse tamanho. Aqui, quando ela crescer, casar, tiver filho, ela cresce em relação aos filhos dela. Aí a hierarquia vai passando de geração em geração. Mas o que é que aconteceu nesse sistema, gente? Quando ela viu que a mãe mandava no pai, humilhava, né, na visão dela, né? Humilhava esse homem, pegava o dinheiro todo dele, ele queria comprar uma coisa e tinha que pedir a ela. O que foi que a filha fez? Cresce aqui e diz, né, de forma inconsciente. É o que a gente chama, que a gente escreve com a caneta na nossa alma, a promessa ao nosso pai ou à nossa mãe. Então ela pegou a canetinha dela e escreveu na alma dela, né? Papai, eu Ai, gente, esqueci a palavra, peraí que eu digo. Eu reajo, é essa a palavra que eu queria dizer. Eu reajo no seu lugar. Essa foi a palavra que ela escreveu na alma para poder defender o pai da mãe, né? Então ela foi lá e ela disse que ela sempre teve a vida inteira muito embates com a mãe dela, né? Por quê? Porque ela tinha transferido o sentimento do pai para ela. E isso aconteceu por quê? Por conta disso que nós estamos lendo aqui no livro do Bert Helling, a base entre homem e mulher, a base familiar. Então, se não há igualdade, se não há respeito mútuo, se não há um movimento de completude, o que eu não tenho, você me completa, o que você não tem, eu te completo, isso vai gerar para o sistema familiar, principalmente com os filhos, um grande emaranhamento. Então essa pessoa que eu constelei, que ela adquiriu como padrão de comportamento do pai e da mãe, essa desigualdade nas relações, ela adquiriu isso, ela levou isso para os padrões da vida dela. Então o que foi que ela fez? No trabalho ela se irritava com o chefe, né? Na fé ela se irritava com Deus quando ela pedia uma coisa a Deus e não era atendida. Então, que Deus é esse que a gente pede e que não chega, né? Se irritou com os homens que ela casou, ela teve 2 casamentos, e se irritou com as filhas, se irrita com terapeutas. Então, o padrão que a gente adquire com o pai e a mãe da gente é o mesmo padrão de comportamento, de relacionamento e de amor
e de força que a gente vai levar para todos os outros âmbitos das relações da qual a gente vai conviver. Então, quando ela veio constelar, né, eu fiz ela devolver, né, pai, se você não quis reagir à mamãe, eu agora não preciso mais fazer isso. Você ficou com ela da forma que você conseguia, porque ela é a mulher ideal para você, não eu. Não, eu não, papai, né? Então, devolver através de um campo de constelação esse sentimento é muito importante para que o paciente, né, ele possa entender que esse desejo, essa irritação não é dela. Essa irritação foi um padrão de comportamento adquirido dentro dessa base familiar que ela cresceu vendo isso, né? Aí o Ber diz aqui, ó, para que o amor tenha êxito, precisamos dar o que somos e receber do parceiro aquilo que necessitamos. Gente do céu, isso daqui é muito lindo. Olha mesmo, olha que coisa mais linda, né? Eu vou ler de novo para eu explicar a vocês. Para que o amor tenha êxito, precisamos dar o que somos e receber do parceiro aquilo que necessitamos. Indiscutivelmente, dentro do nosso sistema familiar do qual a gente veio, a gente vai ter algo a dar. E a gente vai ter algo também que nos faltou do nosso sistema familiar. Então é necessário, ao casar, ao estar com um companheiro ou uma companheira, né? É necessário que a gente tenha a humildade de dizer, né? E nisso daqui eu sou boa. Nisso daqui o meu sistema me ensinou a ser muito boa. Nesse outro não. Nesse outro eu aprendo com você. Então, por exemplo, né, eu tenho um casal que eu constelo muito, faz muito tempo que eu constelo eles. Então a moça, ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão. E ela era ela e a irmã, e moram em cidades diferentes. Então ela não tinha aquela cena dentro dela de família, né? Então ela era por ela conseguiu tudo que ela conseguiu por ela, né? Porque quando os pais morreram, ela era muito criança, então ela foi criada por uma avó, mas mesmo assim sofreu muito na casa dessa avó, tal. Então ela foi muito forte e disse, né? Eu vou só, e ela conseguiu isso. Então ela tinha a força de dizer, é possível ir mesmo com tanto sofrimento. Isso foi uma grande aprendizagem que ela teve do sistema dela, né? Mesmo que tenha sido uma aprendizagem de dor. Quando ela encontrou uma pessoa, ela encontrou um homem com toda uma base familiar, com pai, mãe, irmã, pai firme, pai que sustentou a casa, a mãe que é aquela mãe amorosa, que cuida dos filhos e tudo mais. E aí, esse casal poderia super dar certo, gente, a partir desse pensamento do Bert. Poderia super dar certo. Por quê? Porque se ela não tinha mais essa base física de pai e de mãe, ela tem a base espiritual e a base mental, né? O portal de vida que ela veio. Mas se ela não tem a base física e ela encontra o homem que tem, se tivesse humildade, né, ela dizia, eu posso te dar uma força que eu aprendi e recebo de você a sua família. E ele pode dizer, eu te dou a minha família e recebo de você a força. Mas aí o que é que aconteceu? Não houve humildade e ela simplesmente, quando entrou para a família dele, entrou em conflito com a mãe, com o pai. Por quê? Porque entrou em ressonância com a dor dela de não ter isso e ela simplesmente vivia em pé de guerra com a sogra dela, né? Então esse pé de guerra era o sentimento de dizer, né? Já que eu não tenho, também não aceito que ele não tem. Então o que ela tentava fazer era o quê? Afastar o marido da família. E dentro do processo da constelação, eu trouxe esse pensamento do Bert para eles, né? Para ela principalmente, né? Para que o amor tenha êxito, precisamos dar o que somos. Ela é a força.
ela é a mulher de força, conseguiu passar no concurso, conseguiu ir mais sozinha, né? E receber do parceiro aquilo do que necessitamos. Então ela necessitava de uma família. Ela necessitava, a família dela passou por um destino difícil, então através do processo da humildade, ela poderia crescer, ampliar muito mais, né? Você imagina ela com a força, junto com o marido, a sogra, o sogro, a cunhada, aí, aqui teria mais um filho, outro filho, então seria uma amplitude. Através dessa humildade, ela iria ampliar a base familiar dela. Aquilo que não foi possível ela ter por conta do destino difícil, através da humildade, ela iria ampliar a vida dela. Mas como o amor rege os relacionamentos humanos, se a gente não está em paz com o nosso próprio destino, a gente não vai conseguir ver as bênçãos que a vida nos traz. Porque isso foi uma bênção, não foi, gente? Conta aí pra mim. Isso foi uma grande bênção, né? A pessoa tem um destino difícil, imenso, de perder mãe, pai, irmão e ficar praticamente só. E ainda assim encontrar uma família que te dê esse aconchego. Então, quando a gente não está em paz com o nosso destino, a gente se bloqueia para entender as bênçãos que a vida vai nos dando, né? Então, ó, aí ele diz assim, ó, o Bert fala aqui, essa dinâmica pode ser observada no sentimento de proteção de algumas não, isso aqui não, gente. Isso aqui é um outro movimento. Não obstante isso, a consumação sexual constitui o maior ato humano. Então, o Bert fala que essa consumação sexual é o ato mais humano, é onde nós estamos mais vulnerável, né? A ponto de que a gente precisa fazer isso com segurança e com cuidado, né? Porque vai haver um entrelaço e vai haver uma troca energética, né? Ó, nenhuma outra ação humana está mais em harmonia com a ordem e a riqueza da vida, expressa melhor nossa participação na totalidade do mundo ou traz consigo prazer tão intenso e, consequentemente, tão delicioso sofrimento. Então, esse ato sexual, essa união sexual, ela tanto pode trazer atos muito prazerosos como ato muito de sofrimento, que no caso aqui é o que eu ia ler antes, que é, no caso, o ato de um abuso sexual, de um incesto, é um ato extremamente difícil, né? Da gente desvincular o outro em termos de terapia, porque a dor é imensa, né? A dor é imensa. Então, essa expressão sexual do amor representa também o nosso ato mais humilde. Então, esse movimento da expressão do amor através do ato sexual é o movimento mais humilde que a gente pode fazer perante o outro, porque a gente está desnuda, né? A gente está completamente entregue ao outro, do jeito que nós somos e que viemos até ao mundo, né? E o outro perante a gente. Então é preciso a gente ter cuidado nesse processo de quem a gente vai manter uma relação sexual. E é interessante também a gente entender, gente, né? Que um sistema familiar, ele só é formado quando há um vínculo com um filho. Então você foi casado com uma pessoa durante muito tempo, mas não teve filho, então não é sistema. Você teve esse ato sexual mais profundo que você pode ter tido e com certeza houve amor, mas só há um sistema quando há um filho, porque aí forma a união, é 50% de um e 50% do outro, que foi dado, né, para a formação de um novo ser, né? E aí o Bert nos traz aqui as considerações adicionais bem interessantes, né? Aí vamos ver aqui. Olha o que o Bert fala aqui, gente. A insistência de Hellinger no desejo sexual como força criadora e afirmação da vida contrasta vivamente com a visão
dos que consideram desejos da carne. Então, para Bert Helling, esse ato sexual, ele é um ato que ele culmina no movimento onde a gente vai gerar um sistema, gerar uma vida. Então é diferente daquele ato onde você vai ter um desejo sexual carnal pelo outro. O Bert, ele se coloca muito aqui como esse ato sexual gerador e proporcional, né? Que proporciona esse trazer um ser que precisa reencarnar, que precisa vir através de um portal. Então, para ele, essa união, essa base homem e mulher é uma base sagrada pelo fato de que quando se une aqui sexualmente, a possibilidade de formar um sistema e de trazer um ser para a vida é muito grande. E isso é o que vai nos fazer evoluir, né? Então ele diz assim, um aborrecimento ou um pecado, e também com os dos que vivem na sexualidade, um simples prazer desvinculado da procriação. Então existe uma diferença entre a pessoa vai ter um prazer sexual e a pessoa que vai se relacionar com outro para poder trazer um novo ser. Então ele faz uma base familiar, ele monta um sistema a partir do momento que tem um filho. Mesmo que esse casal não viva juntos, né? Mas é um sistema, certo? Bastou ter o esperma de um homem, colocar dentro do